Um vexame na Arena MRV. Voltamos ao velho Grêmio de Luiz Castro. Uma derrota acachapante, que balança e pressiona o treinador no cargo mais uma vez em uma semana decisiva, que pode sim colocar o torcedor mais uma vez contra o treinador. A gente vai falar sobre o 3-0 do Galo sobre o Grêmio depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Diretamente aqui da Arena MRV para a gente falar sobre a derrota, o vexame, a goleada, o rodeão que o Grêmio tomou aqui no estádio do Galo Mineiro, em Minas Gerais. Mas antes eu quero que deixe teu like, te inscreva, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante. Gente, tô em loco aqui na MRV, onde eu pude ver um baile do Atlético Mineiro, tá? Um 3-0, poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, poderia ter sido muito mais se não fosse o Everton, se não fosse os gols perdidos pelo Atlético Mineiro. E aqui eu quero trazer porque a gente voltou a ver aquele Grêmio do Luiz Castro, que é um Grêmio apático, um Grêmio que não tem uma defesa consolidada, não tem uma defesa sólida, não tem um ataque criativo, não tem um meio-campo que constrói, não tem um time que consegue criar chances para finalizar. É um Grêmio sem nada. Um Grêmio do Castro que a gente viu até, a gente pode dizer, ali o jogo da volta contra o Mirassol. Porque depois daqueles dois jogos, a gente teve uma ideia de uma melhora, de um Grêmio que ali demonstrou pelo menos uma competitividade, uma garra, uma raça, que demonstrava poder evoluir dentro da temporada. Mas o jogo de hoje prova que a gente está muito longe daquilo que a gente espera do tricolor, tanto taticamente quanto tecnicamente, mas principalmente nessa parte de competitividade, de ser um time mais combativo, de um time que pega no meio-campo. Isso a gente voltou a não ter. Isso é preocupante, porque de um time ruim, que não tem nada, a gente espera no mínimo essa garra, essa competitividade, que foi o que teve contra o São Paulo, foi o que teve contra o Mirassol, e ali a gente acreditou numa pequena evolução. Mas voltamos a ver um Grêmio sem nada, o que demonstra que aqueles jogos foram lapsos de algo que o Grêmio talvez tenha conseguido apenas por jogar dentro de casa. Mais uma derrota fora, mas dessa vez uma derrota que dói, uma derrota que machuca, que deixa sequelas e que pode sim manchar algo dentro do futebol do Grêmio. A gente não sabe, provavelmente não vai acontecer uma demissão do Luiz Castro a partir do jogo de hoje. Tem decisões pela frente, o Grêmio tem uma semana de trabalho, mas é um jogo que recoloca toda a pressão que existia antes do jogo contra o São Paulo e antes da classificação contra o Mirassol, de volta em cima do treinador. O Grêmio vai para clássicos grenais agora com muita dificuldade para encarar a partida dentro de uma pressão externa. É um Luiz Castro perdido dentro do Grêmio, interna, dentro do vestiário, dentro do seu trabalho, mas também externamente de novo com a pressão. O Grêmio hoje voltou a ter aquele esquema com os 3 volantes, onde o Castro repete a ideia, mas não conseguiu repetir o desempenho de competitividade, de combatividade. O que a gente pode falar aqui é que é mais uma vez um Grêmio fora de casa que não consegue nada, que não consegue ser minimamente aquilo que foi dentro da arena, diante da sua torcida, onde tinha uma mínima pressão ali para que os jogadores jogassem. É preocupante, porque a gente não vê mudança, a gente não vê evolução, a gente não vê um cenário onde a direção tome alguma atitude drástica em relação a isso. Os reforços chegaram, o Giovani Cabral não jogou, não está jogando, não conseguiu se firmar, o Amuso mais uma vez foi mal. E aqui, o time todo foi mal, não tem como passar pano para ninguém hoje. O time foi muito, mas muito mal individualmente, nem teve uma peça de destaque. Então, a gente fala do Amuso porque essa questão que ele não conseguiu nem... O Giovani Cabral não conseguiu nem tomar a posição dele. O Krovinovic entrou, demonstrou ali uma certa qualidade técnica, mas também não vai resolver os problemas do Grêmio. O Danilo Barbosa, que está chegando hoje, também não vai ser uma solução para os problemas do Grêmio, porque o problema do Grêmio não é jogador, não é os 11 iniciais, não é o elenco. É o trabalho do dia a dia, é o técnico que não consegue colocar dentro de campo as ideias que ele pelo menos transparece pensar e estudar para fazer para o time. A gente teve mais uma vez ele perdido em campo, com substituições que não faziam sentido. Tudo bem que ele teve um Nardoni que sentiu, um Gustavo que sentiu, tentou colocar o Krovinovic, mas abdicou da sua ideia, da sua convicção de ter o tripé de volantes a partir do segundo tempo, quando ele chama o Mac para o jogo, ainda antes de tomar o segundo gol. É justo a gente falar isso aqui. Aí toma o segundo gol, ele vai ainda na insistência do Mac até tomar o 3-0. Então é um resultado que ele não reflete o que foi o campo, porque se fosse pelo campo, o Grêmio teria tomado muito mais do Galo Mineiro aqui. É um resultado que a gente espera que mexa internamente,
Porque se com derrotas, onde muitas vezes o Luiz Castro fala, não, mas o Grêmio criou, não, mas no segundo tempo a gente foi melhor, num jogo onde, para mim, a gente viu o pior Grêmio da temporada, o pior jogo da temporada, isso precisa mexer internamente, precisa tomar conta do vestiário para que a gente veja mudanças já contra o Bragantino, visando 2 confrontos de Clássico Grenal, onde o Grêmio precisa estar melhor. Talvez não tecnicamente, isso não vai acontecer, talvez não taticamente, tem pouco tempo para resolver problemas, mas pelo menos um Grêmio mais competitivo, mais combativo. Isso o Grêmio voltou a perder hoje no jogo contra o Galo, que o Luiz Castro tinha ganhado um pouquinho contra Mirassol e São Paulo, e ali já tinha sido suficiente para tu conseguir pelo menos 2 vitórias que o Grêmio não conseguia há muito tempo da temporada, para dar um ânimo para o torcedor. E eu acho que se o Grêmio não resolver pelo menos este problema, a gente vai ter uma temporada de muito sufoco, muitos problemas e de muito sofrimento, com zona de rebaixamento, com mais eliminações duras na Copa do Brasil. A gente segue atualizando tudo do Grêmio aqui no canal e a gente espera que com boas notícias daqui para frente. A gente fala, eu acho que o Castro não vai ser demitido pelo que a gente escuta aqui, eu sei que a pressão vai ser muito grande, mas a gente vai ter que entender que a direção está convicta no trabalho, inclusive com o Pelaipe falando isso em entrevista pré-jogo para a detentora dos direitos de transmissão. Deixa teu like, mas eu quero teu comentário sobre o jogo e o que tu acha do restante da temporada do Grêmio em mais uma derrota que para mim muda completamente o rumo da temporada. Deixa aí para mim. Beijo!